RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar o RBV Agro, na comunicação de Murilo Roso e Ernesto Júnior. Desde já agradecemos a sua audiência e o carinho de sempre com o nosso programa. Estamos no ar pelas emissoras da RBV Rádios para toda a região meio-oeste catarinense e para o mundo através das plataformas digitais. Você pode deixar o seu comentário na live no YouTube e no Facebook do portal RBV e também enviar mensagem no WhatsApp. O código de área do nosso WhatsApp é 49 e o número 99129-4258. Quem está nos acompanhando pelo rádio, queremos cumprimentar aqui nos ouvintes da Cação Jurê de Caçador, da Rádio Tangará em Tangará e das rádios Vitória e Videira em Videira. O RBV está só começando, fique ligado, nosso programa é um oferecimento da Cotan Agropecuária, a mão forte do agricultor. Destaque do RBV Agro. O programa Poliniza Santa Catarina é lançado na Festa da Maçã em São Joaquim. Aqui no meio-oeste catarinense, vamos falar da importância da polinização para uma boa safra das frutas de caroço. Pesquisador recebe homenagem pela contribuição com fruticultura da região, em especial com a cultura da maçã. Processo de indicação geográfica para o alho roxo do Planalto Norte catarinense avança. Cidasc apresenta o programa Novilho Precoce e selo comemorativo na Alesc. E uma orientação da Ipagre sobre a correção e adubação do solo para o plantio. RBV Agro. A passagem do ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul causou prejuízos não só nas áreas urbanas das cidades, mas também no interior. Em uma das regiões do estado mais atingidas, no Vale do Taquari, o rio que dá nome ao local subiu devastando plantações, galpões e animais. Agricultores relatam perdas que ainda não foram calculadas. Uma dessas propriedades fica em Colinas. O proprietário Seno Messer, de 62 anos, conta que perdeu tudo o que trabalhou a vida inteira para conquistar. Messer tinha 360 porcos. Ele conseguiu retirar parte deles dos galpões, mas o restante morreu. Além da criação de suínos, ele plantava milho, que já estava em estado avançado de desenvolvimento. A água não deixou nada. Em outra propriedade rural, uma família dependia da criação de leite para sobreviver. A água do rio chegou ao teto do galpão, onde eram mantidas 28 vacas. Todas morreram. Wilson Wolf, de 55 anos, não sabe como vai tocar a vida a partir de agora. Ainda não há dados oficiais por parte do governo do Rio Grande do Sul do tamanho do prejuízo causado pelos temporais no agro gaúcho. Nós vimos durante a semana na internet muitos vídeos, de suínos, outras criações, vacas em cima de telhados de casas, ou seja, uma situação muito triste para toda a população do Rio Grande do Sul. A gente se comove também e os animais sofrendo também nos corta o coração, além, claro, dos prejuízos aí para o homem do campo. E que a gente, é claro, Murilo, vai seguir acompanhando aí nos próximos dias. Com certeza. RBV Agro. A agricultura é fortemente dependente de insetos para a produção de alimentos e pelo menos 1/3 de todas as culturas depende da polinização. Na medida em que a agricultura cresce, a necessidade de polinizadores também aumenta. Proteger as abelhas demanda de um esforço conjunto de apicultores, cientistas e órgãos públicos. E para que as abelhas possam permanecer em suas tarefas essenciais no ecossistema, a Secretaria de Estado da Agricultura de Santa Catarina vai lançar o programa Poliniza Santa Catarina. Esse programa tem por objetivo organizar, valorizar e proteger as abelhas na polinização, com benefícios na produtividade de frutas, hortaliças e grãos. Também vai monitorar e alertar sobre o uso adequado dos defensivos agrícolas, evitando a mortandade e a redução do tempo de vida das abelhas e, por consequência, a intoxicação do mel e a eliminação de colmeias. Hoje, Santa Catarina, Murilo, tem 9.000 apicultores e aproximadamente 315 mil colmeias em produção. Na safra de 2022-2023, o estado produziu 7,5 mil toneladas de mel, agregando renda para apicultores e agricultores. RBV Agro. E para seguir nesse tema, Ernesto, vamos agora com o Douglas Alves, que nos traz uma reportagem completa sobre a importância da polinização para uma boa safra das frutas de caroço.
As frutas de caroço, Murilo, como o pêssego, ameixa e nectarina, que são muito importantes para a economia da nossa região. É um dos carro-chefes do agro no meio oeste catarinense. Com certeza. Estamos na época agora da florada, já vai acontecer a frutificação e para isso é preciso que ocorra o processo chamado polinização. Douglas, é com você. Nós estamos hoje num pomar onde já podemos perceber aí, né, a floração, mas além da floração, do cuidado, do manejo que o produtor deve ter também, uma importante peça para uma grande produção é a polinização. Como que é feito? É importante essa polinização? A gente vai conversar mais também, né, com o pesquisador da IPAGRE, o André Severino, que vai nos trazer mais detalhes sobre a importância da polinização para muitas frutas de caroço que necessitam desse sistema. Então, a polinização é uma das etapas-chave quando a gente pensa em fruticultura de qualidade, produção de frutos de qualidade e em quantidade. A gente está se aproximando agora da época que começam os pomares a florescer e que a gente precisa pensar muito seriamente nessa questão da polinização e fazer uma polinização bem feita. Então, quando a gente pensa em polinização, os resultados que ela faz nas frutas são quase sempre produzir frutas de melhor qualidade, né, frutas com melhor calibre, melhor simetria, maior peso e também aumentar a produção em quantidade, né? Então a polinização afeta a quantidade e a qualidade das frutas. Uma polinização bem feita, ela não pode ser pensada só na época da floração. A gente já pensa desde o plantio dos pomares, a gente tem que plantar variedades que tenham a floração na mesma época, porque a maioria das variedades precisam de polinização cruzada entre variedades diferentes. Então a gente precisa plantar as variedades adequadas, né, que floresçam na mesma época, sejam compatíveis, para que na época da floração a gente faça o manejo das abelhas adequadamente para otimizar essa polinização cruzada. Aí o manejo das abelhas é fundamental. Então a gente precisa trabalhar com colmeias populosas. A gente sempre tem que pensar que a polinização é toque, né? Então a abelha precisa tocar a flor para aquela flor virar uma fruta. Então quanto mais flores a gente tiver na área, mais abelhas a gente vai precisar nas áreas, né? Então a gente precisa de colmeias fortes, populosas e fazer um manejo adequado dessas abelhas, né? Hoje a gente recomenda nas frutas de clima temperado aí, usar pelo menos 6 colmeias por hectare, de colmeias fortes, colocando a metade delas no início da floração e a outra metade na plena floração. Por que a gente faz esse manejo de introdução escalonada das colônias? Porque na nossa região a gente tem muita competição floral e as abelhas elas tendem a abandonar o pomar a partir do momento que a gente migra elas. Então a gente faz a migração para os pomares, depois de 3, 4 dias as abelhas descobrem outras flores que são mais atrativas para elas nas matas ao redor e acabam abandonando o pomar, diminuindo muito a visitação nas flores que a gente tem interesse, que são das culturas-alvo, ameixa, pêssego, maçã. Então fazendo essa introdução escalonada, a partir do momento que a gente coloca aquela segunda leva na plena floração, aquelas abelhas recém-migrada, ela vai ampliar o raio de voo aos poucos e vai aumentar muito a eficiência da polinização. Então esse é um manejo que a gente preconiza hoje numa polinização dirigida e bem sucedida na fruticultura de clima temperado. As abelhas sem ferrão são essenciais para a polinização. Esse é um projeto que também deu certo, como nos conta o pesquisador. Hoje a gente tem alguns estudos, então eu conduzi um trabalho de pesquisa na IPAGRE no Caçador, trabalhando com algumas espécies de abelhas nativas sem ferrão, né, os meliponíneos, em área de maçã com tela antigranizo. O que nós vimos foi que a utilização dessas abelhas, principalmente em cultivos protegidos, com tela antigranizo, por exemplo, aumenta muito a eficiência da polinização. Então, em maçã, a gente conseguiu aí, em média 5 toneladas por hectare a mais, utilizando abelhas nativas em complemento à polinização pela abelha com ferrão, né, e comparando com uma área só utilizando abelha com ferrão. Então, realmente, as abelhas nativas aí têm um potencial muito grande de uso, porque elas são extremamente eficientes na polinização da grande maioria das fruteiras de clima temperado. A mortalidade de abelhas também tem tido impacto na polinização. André orienta sobre isso e, caso haja essa mortalidade na sua propriedade, o que deve se fazer? Hoje, em relação à mortalidade de abelhas, né, a gente sempre recomenda que durante a floração dos cultivos não se aplique nenhum tipo de agrotóxico, especialmente inseticidas. A abelha é um inseto, aplicou inseticida, a abelha vai morrer e você vai perder o trabalho de polinização por isso. Então, para quem tem as abelhas próprias e tem algum problema de mortalidade de abelhas, a gente sempre recomenda procurar algum técnico da IPAGRE e principalmente acionar a SIDASC. A SIDASC é o órgão competente hoje de fiscalização animal e que consegue fazer a coleta oficial de abelhas, né? Eles coletam uma amostra oficial, levam para análise e dão um retorno do que matou aquelas abelhas. E aí o produtor pode estar amparado
para inclusive ações judiciais para saber do que matou e poder cobrar alguma reparação. Então, falando em manejo da polinização, também a gente sempre recomenda alguns manejos, né? Para que tenha polinização, a gente precisa que tenha flores. Então, as plantas precisam ser conduzidas para a produção de flores. Então, a gente precisa fazer arqueamento de ramos, fazer o raleio de frutos depois da safra ali é fundamental para evitar alternância de floração, alternância de produção. Então, trabalhar as plantas para que tenham flores. E outra etapa fundamental é, principalmente nas variedades mais exigentes em frio, fazer a quebra de dormência. Com a quebra de dormência a gente consegue concentrar um pouco mais a floração, e com uma floração mais concentrada a tendência é que as abelhas trabalhem mais no pomar e evitem sair, porque aí a gente vai ter mais recursos concentrados dentro do pomar e aquela competição floral, né, acaba tendo menos interferência quando a gente tem uma floração dos pomares mais concentrada. Mais de 300 espécies de abelhas são importantes para a realização da polinização no Brasil. Aqui no sul, um pouco menos. André fala também sobre esse tipo de abelha e a importância também do produtor preservar algumas áreas de floração para que esse pequeno inseto tão importante para a nossa produção faça também o seu trabalho. Vários trabalhos mostram, né, que a manutenção de áreas de mata em volta dos pomares traz vários benefícios, porque são áreas onde abelhas nativas que a gente não consegue criar, conseguem fazer ninho. Um exemplo é essa mamangava que vocês estão vendo aqui na floração, que ela faz ninho em tocos, em árvores, tá? A gente não consegue manejar essa abelha dentro de caixas. E elas são extremamente eficientes na polinização e a gente só consegue manter esse tipo de abelha se a gente tiver fragmentos de mata em volta dos pomares. Então aqui está um bom exemplo de um local que a gente tem uma mata preservada em volta, né, e que está sendo uma fonte de abelhas nativas para a polinização dos pomares. Então isso aumenta a eficiência e acaba aumentando o lucro do produtor. E ainda falando sobre polinização, a gente vem até a propriedade do senhor Gilmar Rebelato. Senhor Gilmar, falar um pouquinho para nós aí sobre a importância da polinização hoje na sua cultura, hoje principalmente da ameixa. Qual que é a importância hoje na sua propriedade? Então, todos sabemos da importância da abelha para a humanidade, já se sabe, né? Falando especificamente da ameixa, que precisa de polinização, nem todas as variedades precisam de polinização, mas essas que eu cultivo aqui têm necessidade de polinização cruzada, então a gente precisa das abelhas para nos auxiliar, né? Apesar que o vento também ajuda, outros insetos também contribuem, né? Contribuem, né, para fazer essa polinização, mas a abelha africana é a que a gente consegue, vamos dizer assim, manusear elas, né, trazer de outros locais, colocar no pomar, depois pode retirar, então é a que facilita bastante a nossa vida. Hoje, como que funciona essa polinização cruzada? O que é? Seria a pólen de uma variedade de ameixa, de uma certa variedade, que combine a época de floração com a planta produtora, né? Então, se não tivesse outra variedade de ameixa, a planta produtora não seguraria os frutos. Que tenhamos também uma boa polinização, tenhamos uma boa safra. Boa produção influencia também no tamanho de frutos, uma boa polinização. Então isso por isso tem essa necessidade da abelha. Gilmar, e como que funciona o processo das abelhas? O senhor já tem essas abelhas ou como é que é esse processo para que as abelhas cheguem aqui para fazer esse trabalho? Não, na verdade eu alugo as abelhas, né? Tem uma pessoa aí que tem as abelhas, tem as colmeias, cuida delas, né? Ela fica durante o ano em diversos locais, né? Onde tem flores nativas, né? Para elas poderem se sustentar. E nessa época eu alugo, ele traz as caixas e a gente coloca no meio do pomar. Não necessariamente tenha que ser no meio do pomar, né? Pode ser colocado às margens do pomar ou numa pequena mata próxima, né? Mas aqui eu costumo colocar no meio do pomar, que facilita a descarga das caixas, para ter os cuidados e tal, né? Então ela facilita bastante o transporte das caixas e a gente coloca no meio do pomar. Quantos dias elas ficam no pomar?
Depende a duração da florada, né? De 15 a 20 dias já é o suficiente. Se der um tempo de sol e que elas consigam trabalhar, já é o suficiente para fazer a polinização. Hoje a gente percebe também, além, né, dessas abelhas, caixas de abelhas que o senhor traz aqui também, existem também as abelhas solitárias, que são abelhas nativas aí que ajudam também, contribuem para esse processo. Tem as abelhas solitárias, né, que são abelhas que a gente quase não vê, mas elas existem, trabalham sozinhas, né, ficam em pequenos túneis na mata e tal. E também outros insetos, né? Tem outras abelhas mais pequenas, menores, que tem na natureza, que também contribuem para esse trabalho. Para as pessoas hoje que estão iniciando um pomar, estão começando um projeto como esse, qual que é a orientação hoje para que aconteça uma boa polinização, para a perspectiva aí de uma boa safra? Tem que na implantação do pomar, fazer um bom trabalho de preparo do solo, plantar variedades indicadas, né, aqui para a região, e colocar a quantidade suficiente de plantas polinizadoras em referência às plantas produtoras, né. Para que a polinização aconteça e que dê bons frutos. E daí, se não tiver abelhas na propriedade, aluga para abelhas, mas seria interessante que todos que têm um pequeno pomar menor tivessem suas próprias abelhas. Isso aumentaria o número de abelhas na propriedade, né? E não deixar que a abelha deixe o pomar e procure outros meios para se alimentar. É importante colocar as abelhas na época que as ameixas já tenham algumas flores, né? Senão elas vão procurar flores na mata ou em outros locais e depois dificilmente elas vão voltar a trabalhar na flor da ameixa. Hoje nós temos a ameixa que necessita, né, da polinização, mas tipo alguns pêssegos, alguns pés de pêssegos, outras árvores frutíferas não necessitam, né? O pêssego principalmente não tem necessidade de polinização. Apesar que a abelha procura, vai na flor do pêssego, vai na flor do eucalipto, laranja, né? Mas não necessariamente essas variedades precisam da polinização da abelha. Tem uma preferência das abelhas hoje para que elas possam fazer esse trabalho? Na verdade, a preferência tem das flores mais vivas, né? As flores que não faz muitos dias que já abriram, né? Que tenham pólen, porque algumas já têm inclusive frutos, né? Que algumas flores já se transformaram em frutos, né? Que já secaram as pétalas, já tem o frutinho. Então, né, a abelha já fez o seu trabalho e ela vai procurar as flores mais vivas, né? Com as pétalas ainda que tem pólen para fazer o trabalho de polinização. RBV Agro. E em conversa com alguns fruticultores da região, essa safra tem tudo para ser muito boa mesmo. Só depende do clima, que não pode acontecer agora algum fator externo, melhor dizendo, como geada fora de época, temporal de granizo, essas coisas, entre outras adversidades. E aí é claro que complica mesmo, né, Murilo? Seguimos acompanhando e torcendo para uma excelente safra agora em 2023 e 2024, que o produtor possa ter sua rentabilidade e que nós possamos degustar boas frutas a partir da colheita. Isso mesmo. Vamos a um breve intervalo agora e na volta você confere. José Luiz Petri recebe homenagem da UDESC pela contribuição na pesquisa na cultura da maçã. E a IPAGRE orienta sobre a correção e adubação do solo para o plantio. Voltamos já já. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. A Cotan é concessionária Agrale há 15 anos no meio oeste de Santa Catarina. Possuímos a linha de tratores de 15 a 105 CV. Na Cotan você encontra as melhores marcas de implementos agrícolas à pronta entrega. Dentre elas JF, Ipacol, Kuhn, Triton, Baldan, Indutar, Vence Tudo, McRu, Farnesena, Finardi, entre outras. Atendendo todas as operações do campo, do preparo do solo à colheita, do pequeno ao grande produtor. Venha até nossa unidade ou solicite a visita de um dos nossos consultores.
RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta com o RBV Agro e queremos registrar aqui a alegria dos produtores de morango de toda a região. O morango é uma fruta que dá o ano todo, mas com certeza o forte da produção é nas épocas mais quentes, né, Murilo? Exatamente, Ernesto. E aí nas redes sociais a gente observa muitas postagens de boas produções de morango. Frutos graúdos e bem vermelhos. Quem nos acompanha pela internet está vendo e é de dar água na boca. Isso mesmo. E você também pode enviar mensagens para o RBV Agro. Anote o nosso WhatsApp. É o 49 99129 4258. RBV Agro. Nosso próximo destaque, José Luiz Petri, pesquisador aposentado da Ipagre e referência quanto ao assunto é fruticultura, ele foi homenageado nesta semana pela UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Em solenidade realizada na cidade de Lages, Petri recebeu o título de doutor honoris causa. José Luiz Petri é a sexta pessoa a receber a comenda da Universidade Estadual e foi reconhecido por ter contribuído ativamente de forma notável no desenvolvimento da cultura da macieira no Brasil. Há 2 anos e meio, quando José Luiz Petri se aposentou da Ipagre, após 51 anos dedicados à profissão, o RBV Agro gravou uma reportagem especial com ele e a gente relembra a partir de agora. José Luiz Petri é um dos nomes mais importantes para a fruticultura brasileira. Foram 51 anos de dedicação ao setor, 43 deles na Ipagre, onde ajudou a desenvolver principalmente a cultura da maçã. Engenheiro agrônomo de formação, Petri lembra exatamente como foi o início da carreira profissional. Nós iniciamos no município de Rio das Antas, na extensão rural, onde implantamos os primeiros pomares de macieira, pessegueiro, nectarina, que ainda estão produzindo hoje ainda. E já no ano de 71, nós fomos para a Estação Experimental de Videira, onde iniciamos a nossa jornada na pesquisa em fruticultura de clima temperado. Nos anos seguintes, Petri se dedicou à cultura da macieira. Um dos principais desafios foi desenvolver técnicas de cultivo, levando em conta o clima da região meio-oeste de Santa Catarina. Com as cultivares que estavam se plantando a macieira na região, não era possível ter altas produtividades, porque faltava frio aqui. Então, começamos a desenvolver um trabalho que se chama de quebra de dormência, para melhorar a produtividade, brotação. Fomos buscar essa tecnologia em Israel, onde nós ficamos 3 a 4 meses lá, fazendo um treinamento, e voltamos e continuamos desenvolvendo esse trabalho. Em 1983, Petri passou a trabalhar na Estação Experimental de Caçador, período em que a produtividade de maçã deu um salto na região, graças ao trabalho de pesquisa. Desenvolvemos diversas tecnologias, como controle do crescimento, manejo de colheita, com antecipação e retardamento da colheita. E na parte de sistemas de condução e poda, tivemos uma participação bastante importante no desenvolvimento dos sistemas de condução e a densidade de plantio. No início nós plantávamos em torno de 800 plantas por hectare de macieira e hoje nós já estamos com tecnologia entre 2.500 a 5.000 plantas por hectare. Isso aí foi o maior impulso em termos de produtividade na cultura da macieira, que saiu em torno de 15 toneladas por hectare e hoje nós temos tecnologia para produzir mais de 60 toneladas por hectare. E tem mais, o pesquisador se destacou com o desenvolvimento da maçã Fuji Suprema, cultivar da Fuji mais plantada até hoje no Brasil. Já se estima que tenha 6.000 hectares desse clone plantado no Brasil e que melhorou muito a qualidade da maçã Fuji. Talvez hoje nem se estaria mais plantando Fuji se não tivesse a Fuji Suprema, que inclusive viabilizou também esses plantios em regiões mais quentes. Ney Araldi, diretor da Fischer, uma das maiores empresas de maçã do Brasil, com sede em Fraiburgo, destaca a contribuição do pesquisador com o setor produtivo. Sempre muito focado, não só na pesquisa, mas também com os produtores, que eu acho que isso é uma coisa muito importante,
você gerar tecnologia, mas também você fazer com que ela chegue no produtor. Então ele sempre teve muito essa preocupação, sempre teve muita abertura para isso, fazendo reuniões técnicas, simpósios. Então sempre nós tivemos muito acesso às informações dos trabalhos produzidos pelo Dr. Petri. O pedido de concessão do título Doutor Honoris Causa a José Luiz Petri pela UDESC teve apoio de diversas entidades, dentre elas a Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã, a Associação dos Produtores de Maçã e Pera de Santa Catarina, a Associação Brasileira de Produtores de Maçã e a Sociedade Brasileira de Fruticultura. Ao receber a homenagem, Petri se disse honrado, pois até hoje a UDESC concedeu o título Doutor Honoris Causa a apenas 5 pessoas. Nos emocionou bastante, né? Essa homenagem com o título de Doutor Honoris Causas, que foi uma indicação da UDESC de Lages e aprovado pelo Conselho Universitário da UDESC. Fiquei muito contente também, porque é o 5º título que a UDESC dá. O primeiro foi em 1994, para o ex-governador Antônio Carlos Conde Reis, né? Então, me deixou muito orgulhoso, mas também isso aí me transfere também bastante responsabilidade, né? De continuar daí produzindo realmente, preocupado com os alunos e também com as diversas cadeias produtivas da fruticultura, em especial a cultura da macieira, né? Apesar da aposentadoria da EPAGRE, Petri segue atuando como professor universitário, realizando palestras e prestando auxílio a produtores. O contato, o interesse de ver o produtor satisfeito, desenvolver tecnologias para ver o produtor ter uma remuneração e conseguir se manter na atividade. E que a nova geração faça mais, porque é assim que se cresce. Apesar da aposentadoria da EPAGRE, José Luiz Petri vai seguir atuando como professor e participando de eventos da fruticultura. Para o RBV Notícias, Murilo Roso. RBV Agro. Bom, fica aqui os parabéns, a homenagem mais que merecida ao profissional. A Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa recebeu nesta semana a presidente da SIDASC, Celis Regina de Matos, e os médicos veterinários da companhia, Jader Nones, gestor do Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal, e Flávia Klein, coordenadora estadual de Inspeção de Abatedouros Frigoríficos de Ruminantes e do Programa Novilho Precoce da SIDASC. Os deputados conheceram mais sobre o programa Novilho Precoce e o selo comemorativo dos 30 anos do programa, que é uma iniciativa pública criada em 1993 para estimular o trabalho de melhoramento do rebanho bovino catarinense por meio da comercialização de novilhos super precoces, de idade até 20 meses, e de novilhos precoces de até 30 meses. Para receber este incentivo, que equivale a 2,8% ou 3,5% a mais, que é um incentivo financeiro sobre o valor pago pelo quilo da carcaça, o produtor deve se cadastrar no programa e abater seus animais em um abatedouro frigorífico credenciado, onde existem profissionais capacitados pela SIDASC para avaliar os animais e efetuar a tipificação e classificação das carcaças desses animais. A presidente da SIDASC, Celis Regina de Matos, destacou que o programa consiste no estímulo à produção de carne bovina de alta qualidade. A intenção também é divulgar o programa para que cada vez mais os produtores tenham acesso. Esse programa significa uma iniciativa pública de estímulo ao melhoramento do rebanho bovino. Em 1993, o então deputado Zézo Pedroso, ele teve essa iniciativa. E esse trabalho evoluiu dentro da Secretaria da Agricultura do Estado até 2016, quando então ele veio para a SIDASC. Estando na SIDASC, o programa Novilho Precoce envolveu o cadastramento de mais produtores rurais, cadastrou também abatedouros frigoríficos, capacitou profissionais para tipificação de carcaças e informatizou todo esse processo nesse programa Novilho Precoce, né? E hoje segue em todas essas práticas fazendo auditorias nesses frigoríficos de modo que os requisitos zootécnicos sejam atendidos para se ter uma qualidade na carne bovina muito superior.
Esse programa do novilho precoce, ele classifica carcaças de acordo com a qualidade. E são alguns requisitos, como o sexo, a maturidade, a conformação da carcaça, o acabamento de carcaça e o peso. Os animais, basicamente, eles se dividem em duas categorias. O novilho super precoce, que é o que nós chamamos para os animais com até 20 meses, e o novilho precoce, que são os animais até 30 meses. Os animais produzidos nessa condição, eles acabam produzindo uma carne que possui um sabor, uma textura, uma suculência, uma maciez muito superior. E daí é que vem todo o trabalho que é feito pela SIDASC e que reverte numa remuneração 2,8% a 3,5% a mais por quilo de peso na carcaça. Esse é o pagamento para o produtor e também há ganhos para o abatedouro credenciado para fazer esse tipo de abate de nível superior. São 24 abatedouros credenciados no estado para fazer esse tipo de abate do novilho precoce. São 5.000 produtores já cadastrados para o programa. Que resultados nós temos obtido nos últimos 3 anos? São resultados muito bons. Nós tivemos mais de 500.000 bovinos abatidos com até 30 meses e foram mais de 1.600 propriedades rurais catarinenses que foram beneficiadas com o programa, gerando recursos na ordem superior a 61 milhões no programa Novilho Precoce. Vai lá, procura nosso técnico, ele ajuda o produtor a se cadastrar. E também o mesmo para o dono do abatedouro. Outra maneira é acessar o Cigem+, né, que é o site onde ele faz também a emissão do GTA, é o mesmo site. RBV Agro. O processo de obtenção da indicação geográfica para o alho roxo do Planalto Catarinense segue mobilizando pessoas e instituições em Santa Catarina. A indicação, Murilo, é geográfica e é um registro conferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, com identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado. Para obter a IG, é preciso montar um dossiê com o diagnóstico da região e produto, da organização da governança, da confirmação do nome geográfico, pela elaboração e definição do caderno de especificações técnicas, além de pesquisas científicas da qualidade e da organização documental. O pesquisador da Epagri Ciran e especialista em IGs, Hamilton Vieira, explica que a região do Planalto Catarinense é reconhecida como berço nacional da cultura do alho e comenta sobre a importância da obtenção da indicação para os produtores. A região do Planalto Catarinense é reconhecida como berço nacional da cultura do alho. A primeira variedade de alho roxo surgiu lá pelo trabalho pioneiro do Sr. Takashi Shonan no final da década de 1970. Esta variedade foi denominada Shonan e é utilizada e mantida pelos produtores locais até os dias atuais. O alho roxo produzido na região é um produto singular, único, de características próprias estabelecidas naquele meio geográfico. Foi com base nesse entendimento que teve início em 2021 o processo de obtenção da IG, com o esforço de um grupo de produtores, lideranças e governanças locais preocupados em preservar a origem das variedades roxas do Planalto Catarinense e proteger os produtores locais da concorrência de outras regiões. A indicação geográfica, IG, é um registro conferido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de distingui-los em relação aos seus similares disponíveis no mercado. Para obter a IG é preciso montar um dossiê. Várias instituições estão envolvidas nesse processo. A Epagri cabe atuar como animadora do processo e fazer a caracterização do meio ambiente da área da IG. É muito importante saber que a indicação geográfica é um patrimônio dos habitantes da região delimitada. A marca não pode ser vendida ou repassada para outras instituições. A propriedade
passa de uma geração para outra e jamais será extinta desde que existem produtores utilizando os selos e a marca da indicação geográfica. É um patrimônio local. RBV Agro. E para fechar o RBV Agro, os agricultores estão em pleno período de plantio e muitos ainda realizam correção e adubação da área. É importante entender a relação entre os nutrientes do solo e a saúde das plantas para garantir lavouras produtivas. Acompanhe as orientações da EPAGRE. Não existe um adubo certo para o milho, para o pasto ou o pomar. Cada situação é diferente e para fazer uma adubação adequada é necessário fazer uma análise de solo de forma correta, esperar o resultado e seguir as recomendações de um profissional capacitado. Uma das funções do solo é como um reservatório de nutrientes. Para que as plantas consigam puxar os minerais na quantidade correta, é necessário que o pH esteja adequado. Quando o solo está ácido, as plantas não conseguem pegar a quantidade ideal de macronutrientes. Se colocarmos calcário na medida correta, melhoramos essa situação. Porém, se colocarmos calcário demais, as plantas não conseguem pegar os micronutrientes. Além de corrigir esse balanço no pH do solo, possibilitando que todos os nutrientes estejam disponíveis para as plantas, o calcário também adiciona cálcio e magnésio no solo, modificando as quantidades e relações entre esses nutrientes. No momento de colocar calcário, também temos que saber qual tipo utilizar: calcítico, com mais cálcio, ou dolomítico, com mais magnésio. Temos que usar o tipo que traga os nutrientes que estão em falta, equilibrando as proporções entre eles, favorecendo a saúde e a produtividade das lavouras. Cada solo, conforme a quantidade de argila, matéria orgânica, entre outros, tem uma capacidade diferente de armazenar cada nutriente. O resultado da análise de solo traz quanto nutriente o solo possui nesse estoque, indicando se a quantidade é muito baixa, média, alta ou muito alta. As lavouras têm saúde e um bom resultado quando esse estoque está da metade para cima, entre o alto e o muito alto. Então, num solo fraco, é importante fazer uma adubação de base para elevar o estoque acima desse ponto. Solos que já estão nessa condição ideal, basta acrescentar a cada safra as quantidades de nutrientes que retiramos nas colheitas, não deixando assim diminuir o estoque. O mais complicado são os solos que têm excesso de nutrientes. O excesso de um mineral atrapalha a planta a buscar outros nutrientes, trazendo prejuízos à saúde e à produtividade da lavoura. Então fica a dica: siga as recomendações de um profissional capacitado com base em uma análise de solo bem feita. E com esse conteúdo, a gente encerra essa edição do RBV Agro. A todos, um excelente final de semana. Muito obrigado pela audiência. Quem nos acompanha pelo rádio, lembre-se, curta a nossa página no Facebook, Portal RBV, inscreva-se no nosso canal no YouTube, enfim, siga todas as nossas redes sociais. Bom final de semana, até a próxima. Tchau. Até. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.